Meu nome é Helena Duarte. Tenho 68 anos e achei que, depois de tantas perdas e tantas guerras que a vida me obrigou a enfrentar, eu já havia visto o pior. Acreditava que nada mais poderia me surpreender, muito menos dentro da minha própria casa. O destino, porém, sempre encontra uma maneira cruel de nos mostrar que ainda existe dor escondida debaixo de tapetes que não ousamos levantar. Foram 2 semanas longas no hospital, cuidando do meu pai, que já mal reconhecia o mundo ao redor. O tempo dentro de um hospital não passa. Ele arrasta correntes, ele pesa nos ombros, ele rouba energia de um jeito silencioso. Quando finalmente recebi alta para ele e voltamos para casa, meu corpo pedia cama, descanso, silêncio. Tudo o que eu queria era abrir minha porta, sentir o cheiro familiar da madeira antiga e respirar fundo, certa de que, ao menos ali, eu estava segura. Mas segurança, eu descobri naquela noite, é apenas uma ilusão frágil. A casa estava escura quando entrei. Meu marido sempre deixava alguma luz acesa, pelo menos a da cozinha. Mas naquela noite, tudo estava apagado. Estranho, mas não alarmante. O relógio marcava quase 10 da noite. Talvez ele tivesse saído, talvez estivesse dormindo. Talvez nada estivesse errado. Eu queria acreditar nisso. Por um último minuto, eu queria acreditar. Apoiei meu pai no sofá, ajeitei seus pés com cuidado e fui até a cozinha acender a luz. A sensação era de vazio. Um vazio que parecia respirar atrás de cada porta. Foi quando ouvi batidas, fracas, quase um pedido de socorro. Vieram do porão, parecia impossível. Ninguém descia lá há semanas. Era um lugar úmido, frio, cheio de ferramentas e caixas antigas. Eu sempre trancava o cadeado, não por medo, mas por costume. Minha filha, Camila, tinha dito que algumas caixas estavam infestadas de mofo, e eu não queria que ninguém mexesse nelas. Meu coração acelerou. As batidas se repetiram, curtas, irregulares, suaves, mas desesperadas. Chamei pelo meu marido. Silêncio. Chamei pela minha filha. Silêncio. Chamei de novo. E dessa vez, a minha voz quebrou no ar. Senti um frio na coluna. Peguei a chave do cadeado, fui até a porta do porão. Antes de encaixar a chave, coloquei o ouvido na madeira. Silêncio. Silêncio profundo. E, de repente, um som abafado, como se alguém tivesse caído de joelhos. Meu corpo inteiro reagiu. Um instinto que eu não sabia que ainda possuía despertou dentro de mim. Girei a chave. Nada. O cadeado não abriu. Ou ele havia sido trocado, ou alguém o havia trancado com força para que ninguém dentro saísse. Meu coração foi ao pescoço. Corri até a lavanderia. Peguei uma ferramenta pesada, talvez um martelo, talvez uma chave de ferro, não lembro. Minha mente estava em outro lugar, em outro estado. Eu só sabia que precisava abrir aquela porta. Voltei ao porão, respirei fundo, levantei o braço, golpeei, de novo e de novo. O som do metal contra metal ecoava pela casa como um grito, até que o cadeado cedeu. Caiu no chão com um estalo seco. A porta se abriu um pouco. Um cheiro forte saiu de dentro. Cheiro de mofo, poeira e algo mais. Algo humano, algo sofrido. Desci os primeiros 2 degraus e meu mundo parou. Ali, no canto do porão, encolhida como um passarinho ferido, estava minha filha Camila. Meu sangue gelou. Camila estava suja, disforme, com os cabelos colados ao rosto, a pele acinzentada de frio e cansaço. Parecia ter perdido metade de si mesma naquele lugar. Seus joelhos tremiam, suas mãos estavam amarradas. Havia marcas nos pulsos, nos tornozelos, marcas de descaso, de abandono, de algo que eu ainda não conseguia aceitar. Mamãe. A voz dela era um sopro, uma ferida aberta. Corri até Meu coração parecia explodir dentro do peito. Toquei seu rosto. Era como tocar a própria fragilidade humana. Filha, meu Deus, o que aconteceu? Quem te fez isso? Camila, por quanto tempo você está aqui? Ela fechou os olhos. Uma lágrima correu por sua bochecha suja. Foi ele? Minha respiração falhou. Meu marido. Ele e aquela mulher. O mundo girou de um jeito estranho. Meu estômago virou. A garganta ardia. Que mulher? Camila apertou meus dedos buscando força para falar. A mulher que ele trouxe, aquela que ele disse que era só uma amiga. Eles me trancaram aqui. Disseram,
Disseram que eu estava atrapalhando a vida de vocês dois. Senti a alma sair do peito. Meu marido, meu companheiro de anos, o homem que eu acolhi dentro da minha vida, da minha casa. Ele havia trancado minha filha, minha menina, como se fosse um estorvo, um incômodo, um obstáculo. Senti uma raiva tão profunda, tão antiga, tão visceral, que por um segundo achei que poderia incendiar o mundo inteiro. Segurei o rosto de Camila com as duas mãos. Filha, você está segura agora. Você está com a mamãe. Você não está sozinha. Eu juro pela memória da minha mãe, que isso não vai ficar assim. Ela chorou. Chorou como uma criança que finalmente encontra abrigo depois de uma tempestade. E naquele instante, eu deixei de ser apenas Helena Duarte, uma mulher cansada pela vida. Ali, naquele porão, nasceu outra coisa dentro de mim. Uma coragem que eu não sabia que ainda existia. Uma força que só aparece quando alguém mexe com aquilo que você mais ama. Camila tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Eu a segurei, a puxei para mim. Senti seu peso, sua fragilidade e prometi algo, com a voz mais firme que já saiu da minha boca. Não tenha medo, filha. Amanhã eu vou mostrar a ele uma bela lição. E eu não estava falando apenas de uma discussão. Eu falava de algo maior, de algo decisivo, de algo que poderia mudar tudo. Eu ia fazer justiça com minhas próprias mãos. E nada, absolutamente nada, me faria recuar. Apoiei minha filha contra o meu peito. Ela estava tão fraca que por um instante achei que desmaiaria nos meus braços. O porão estava gelado, o chão úmido, o ar parado. Era como se a própria casa tivesse assistido a tudo em silêncio, incapaz de me avisar do horror que crescia ali embaixo enquanto eu cuidava do meu pai no hospital. Passei o braço ao redor dela e comecei a subir os degraus com cuidado. Camila se apoiava em mim, mas seu corpo parecia feito de sombras. Ela mal conseguia levantar os pés do chão. Cada passo que dava soava como um pedido de ajuda atrasado. Quando chegamos ao topo, fechei a porta do porão com força. Não por medo de alguém sair, mas para impedir que aquele lugar, aquele cenário de crueldade, continuasse respirando o mesmo ar que eu. Levei Camila até a sala e a deitei no sofá, onde poucas horas antes havia colocado meu pai. Minha filha se encolheu, como se ainda sentisse as paredes apertadas do porão ao redor do corpo. Ajoelhei ao lado dela, peguei uma manta e a cobri. Então, pude ver melhor seu estado. Os lábios secos, a pele cinzenta, os olhos fundos, cercados por olheiras que pareciam tinta, os braços magros de falta de comida, os pulsos marcados pelo aperto das amarras. Meu Deus, minha menina! O nó subiu pela minha garganta com a força de uma onda que ameaça derrubar tudo. Mas eu não chorei. Não naquela hora. Ainda não. A dor, quando muito grande, congela. A lágrima fica presa dentro do peito, esperando o momento certo para cair. Preparei água com açúcar na cozinha. Meus dedos tremiam. Derrubei algumas gotas na pia. Respirei fundo. Voltei para a sala e aproximei o copo dos lábios dela. Bebe um pouco, filha. Ela tentou segurar o copo, mas suas mãos tremiam demais. Ajudei-a. Seus olhos me encaravam com uma mistura devastadora. Medo, alívio e vergonha. Vergonha, como se ela tivesse culpa de algo. Isso me rasgou por dentro. Depois de alguns goles, ela respirou melhor. Seu peito subia e descia em ritmo irregular. Mamãe, sussurrou, eu achei que você nunca ia voltar. Meu mundo desabou naquela frase. Meu marido, aquele homem que dormia ao meu lado, tinha dito à minha filha que eu não voltaria, que eu não retornaria para casa tão cedo, que ela estava atrapalhando a vida dele, atrapalhando a casa, atrapalhando a outra. O ar pesou na minha garganta. Eu precisei sentar ao lado dela para não cair. Camila, há quanto tempo você está lá embaixo? Ela engoliu seco. Piscou devagar. Desde que você foi para o hospital com o vovô. No primeiro dia ele ainda desceu. Levou comida. Depois ela veio com ele. E... Sua voz falhou. Seu corpo tremia. Ela apertou minha mão. Aquela mulher, ela me xingou. Disse que eu era um peso morto. Que eu vivia às suas custas. Que eu estava tirando o lugar dela. E ele ficou calado, mamãe. Ele ficou só olhando, como se eu fosse... nada. Eu prendi o ar nos pulmões. Não sabia se reagia com raiva ou com um desespero tão profundo que me fizesse gritar. Mas continuei ouvindo. Eu precisava ouvir.
No terceiro dia, eles trancaram. Disseram que era para eu aprender, que eu precisava obedecer, que você não ia voltar tão cedo, que eu era um estorvo, que já tinha idade demais para morar aqui. Não senti mais o chão sob meus pés. Minha cabeça queimava, meu peito ardia. Minha filha havia sido tratada como lixo, por ele, por ela, dentro da minha casa. Camila enxugou os olhos. Eu ouvi eles rindo, mamãe. Ouvia passos, vozes, música e eu ali. Eu bati muitas vezes, pensei em gritar, mas eu tinha medo. Achei que se eu gritasse, eles fariam pior. Meu corpo inteiro tremeu. Filha, por que você não me ligou? Ela baixou a cabeça, chorou. Eles pegaram meu celular, disseram que eu não precisava mais, que eu só atrapalhava, que a casa agora era deles. Minha mão se fechou em um punho tão forte que meus dedos ficaram brancos. Eu sentia um calor subindo pela coluna. Uma fúria que eu não sabia que podia sentir aos 68 anos. Camila encostou a cabeça no meu colo, exausta. Me desculpa, mamãe. Eu tentei ser forte, mas eu não conseguia sair. Eu fiquei com medo. Minha voz saiu baixa, mas certeira. Você não fez nada de errado, filha. Nada. Você é a vítima. Eles são os monstros. Aos poucos, ela adormeceu no meu colo. Meu pai roncava baixinho no sofá ao lado. Eu estava ali, entre os dois. Os dois que eu mais amava no mundo. Os dois que dependiam de mim. E do outro lado daquela parede, havia um homem que eu já não reconhecia. Levantei lentamente para não acordá-la e caminhei pela casa em silêncio. E tudo, absolutamente tudo, começou a fazer sentido. A cama bagunçada no nosso quarto, mas não com o meu perfume. A toalha extra no banheiro, os pratos sujos na pia, o vinho que eu nunca comprei, a pulseira dourada deixada na mesinha, a risada feminina que escutei ao telefone dias antes, a frieza crescente dele nos últimos meses, a irritação constante com Camila, o jeito como ele se trancava no escritório, a forma como ele evitou ir comigo visitar meu pai, o cadeado novo no porão, tudo. Eu não chorei, não gritei, não quebrei nada, porque havia algo muito maior dentro de mim, uma determinação silenciosa, uma força velha, ancestral, a mesma que vi nos olhos da minha mãe, a mesma que eu senti quando Camila nasceu, a mesma que aparece quando alguém mexe com o que você mais ama. Eu sentei na beira da cama. O quarto estava escuro, a lua iluminava fracamente o chão, e ali, naquela penumbra, eu sussurrei para mim mesma: amanhã, eu vou mostrar a ele uma bela lição. Não era vingança, era justiça, era proteção, era amor. Era o fim de uma mulher que engolia tudo, e o início de uma que finalmente aprendera a morder de volta. Quando voltei à sala, Camila dormia profundamente. Cobri seus ombros, beijei sua testa e fiz uma promessa silenciosa. Nenhuma mulher da minha família será machucada sem resposta. Depois, me levantei, caminhei até a janela e esperei a manhã chegar. Amanheceu devagar, como se o sol tivesse medo de iluminar tudo o que eu descobriria naquele dia. O céu estava pálido, quase branco, e o ar tinha aquele cheiro de manhã fria que sempre me lembrava da casa da minha mãe. Para qualquer vizinho, aquela seria apenas mais uma segunda-feira comum. Mas para mim era o dia em que tudo dentro desta casa mudaria para sempre. Eu mal dormi. Passei a madrugada inteira indo da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, verificando Camila a cada pouco. Meu pai, coitado, dormiu profundamente depois de dias no hospital. Ele não fazia ideia do inferno que tínhamos vivido dentro da própria casa. Caminhei pela sala silenciosa e olhei para minha filha dormindo. O rosto dela parecia menor, mais frágil, mais infantil, como se o porão tivesse roubado semanas da vida dela, apagado sua cor, diminuído seu brilho. Cada respiração dela era uma prova de que ela tinha sobrevivido. Cada marca nos pulsos era uma prova de que alguém quis quebrá-la, e esse alguém dividia a cama comigo. Enquanto preparava café, minhas mãos tremiam. Não era medo, era antecipação. Era a fúria silenciosa de uma mulher que passou a vida sendo paciente demais, tolerante demais, amorosa demais, até que lhe tiraram aquilo que ela mais amava no mundo. Enquanto a água fervia, ouvi a porta da frente. A chave girou. Meu coração bateu com tanta força que chegou a doer. Era ele, o homem que eu havia amado por anos.
o homem que compartilhou a minha mesa, o homem que prometeu cuidar de mim até o fim dos nossos dias, o homem que trancou minha filha no porão com outra mulher. Ele entrou como se nada tivesse acontecido, colocou as chaves na mesa, tirou o casaco e abriu a geladeira. Buscava água, café, normalidade, como se fosse um marido comum voltando de um turno longo. Bom dia, Helena, disse sem olhar para mim. A audácia dele me deixou enjoada. Bom dia, respondi com a voz calma demais. Ele olhou para mim finalmente. Minha postura, meus olhos, a maneira como eu segurava a xícara. Percebi no instante em que a sobrancelha dele se ergueu discretamente. Ele sentiu que algo estava diferente. Dormiu? Perguntou com falsa preocupação. Não dormi, respondi. E você? Dormiu onde? Ele piscou lentamente. Um pequeno atraso. Uma microexpressão. A hesitação de quem não esperava a pergunta. Eu fiquei na casa de um amigo. Ah, sim, amigo. O tipo de amigo que usa perfume feminino barato. O tipo de amigo que deixa pulseiras douradas na minha mesa de cabeceira. O tipo de amigo que ajuda a prender uma garota inocente no porão. Virei-me para pegar uma colher. Não queria que ele visse o brilho de nojo nos meus olhos ainda. Não naquele momento. Não sem eu contar tudo. Não sem eu fazê-lo encarar o que tinha feito. Ele abriu a torneira, lavou as mãos e se sentou à mesa como se fosse um marido impecável. O cheiro dele mudara. Não era mais o homem que beijou minha testa anos atrás. Era outro cheiro. O cheiro da mentira. O cheiro de alguém que não teve coragem de jogar na minha cara o que fazia pelas minhas costas. Preparei café. Levei a xícara para a mesa. Ele pegou a dele e então ouvi. Você voltou tarde ontem. Achei que ficaria mais tempo no hospital. Era isso. Esse era o problema. Para ele, eu tinha ficado menos tempo. Talvez ele estivesse contando com mais dias para manter minha filha presa naquela escuridão. Mais dias para brincar de casa nova com a amante. Mais dias para receber visitas sem testemunhas. Baixei a xícara lentamente. Meu pai recebeu alta. Eu precisava trazê-lo para casa. Ah, murmurou ele como quem diz, que inconveniente. O silêncio se instalou por alguns segundos. Eu respirava devagar, tentando controlar as ondas de vontade de gritar. Então ele perguntou, Camila não acordou ainda? Meu corpo inteiro gelou. Camila, minha filha, a menina que ele trancou, a garota que mal conseguia ficar de pé. Ele fingia preocupação ou queria apenas saber se ela ainda estava viva? Eu virei a cabeça devagar. Ainda está dormindo, respondi, medindo cada palavra. Mas vai acordar logo. Ele assentiu e bebericou o café. Hoje você tem que resolver aquelas contas do banco, disse ele indiferente. E ver o negócio do carro também. Não esquece. Eu observei sua boca mover-se, como se nada tivesse acontecido. Como se eu ainda fosse a mesma mulher que obedecia tudo, que organizava tudo, que apagava incêndios, que engolia respostas para manter a paz. E eu percebi algo muito claro naquele instante. Meu marido não tinha medo de nada. Porque acreditava que eu nunca faria nada. Acreditava que eu era pequena, mansa, cansada, cega. Mas ele não sabia que eu tinha descido ao porão. Não sabia que eu tinha encontrado nossa filha jogada no escuro. Não sabia que aquele cadeado que ele pôs, eu tinha arrombado. Não sabia que eu tinha visto o que ele fez, nem que eu tinha escutado o que ele disse. E então, naquele momento, ele cometeu um erro. Um erro que revelaria tudo. Enquanto mexia no celular, um sorriso torto apareceu no rosto dele. Eu conhecia bem aquele sorriso. Aquele era o sorriso que ele dava quando recebia a mensagem dela. Da outra. A mulher que entrou na minha casa, que pisou no meu chão, que participou de aprisionar minha filha. Meu sangue ferveu. Ele digitou rápido, olhou para a porta do corredor, depois para a hora no relógio, e respirou fundo, como quem planeja algo para mais tarde. Eu senti a verdade inteira se encaixar dentro da minha cabeça. Eles tinham combinado algo, alguma coisa para hoje, para esta manhã, para este horário, e era algo que não incluía Camila. Nem meu pai, nem eu. Algo que dependia de eu continuar cega, de eu continuar calada, de eu continuar velha o suficiente para não reagir. Ele tocou o telefone novamente. Um nome piscou na tela. Eu vi, claramente, Carolina, a amante, Carolina. A mulher que ousou subir a escada da minha casa como se fosse dela. A mulher que ousou rir enquanto minha filha chorava no escuro. A mulher que
Tinha coragem de falar comigo, sorrindo, quando eu estava prestes a sair para o hospital, dizendo: "Se cuida, dona Helena." Segurei a borda da mesa. A madeira quase estalou sob meus dedos. Meu marido levantou-se. "Preciso tomar um banho. Não demora." Caminhou pelo corredor, entrou no quarto, fechou a porta com calma. E naquele instante, eu soube que hoje seria o dia em que eu deixaria de ser a mulher que encolhia os ombros, o dia em que eu mostraria a ele o peso da palavra mãe, o dia em que eu mostraria àquela mulher quem eu era, o dia em que eu devolveria à minha filha a sua dignidade. Eu me levantei da mesa com uma calma que eu nunca tinha sentido. Fui até a sala. Olhei minha filha outra vez. Camila dormia, mas seu rosto dizia tudo. Um rosto que pedia por justiça, por amor, por alguém que lutasse por ela. E eu sussurrei sem tirar os olhos dela: "Hoje, tudo muda. Hoje, ele aprende. Hoje, eu volto a ser Helena Duarte, a mulher que ninguém deveria ter provocado." Fiquei alguns minutos apenas observando a porta do quarto onde ele havia entrado. Não sei explicar, mas naquele instante eu o vi de um jeito completamente diferente. Não era o homem com quem casei. Não era o homem que colocou aliança no meu dedo, que segurou minha mão no nascimento de Camila, que se sentou na cabeceira da cama quando minha mãe morreu. Era outra coisa, uma coisa sombria. Uma coisa que sempre esteve lá, escondida atrás de sorrisos, atrás de desculpas, atrás de pequenas crueldades que hoje eu percebia como sinais. Fechei os olhos por um momento e voltei na memória. Os primeiros ciúmes injustificados dele. Os primeiros comentários sobre eu estar velha demais para certas roupas. As críticas sobre a maneira como Camila se expressava. A forma como ele dizia que minha filha tinha opinião demais para alguém que não trabalhava. A forma como, nos últimos anos, ele começou a dizer que eu devia descansar mais, não me meter em tudo, deixar as coisas com ele. Pequenas rachaduras, pequenas pistas, pequenos alertas que eu, por amor, por costume, por medo da solidão, simplesmente ignorei. E agora, tudo fazia sentido. A torneira do banheiro começou a correr. Ele estava no chuveiro. Era a primeira vez, desde que descobri Camila no porão, que eu tinha segundos preciosos só para pensar, só para sentir, só para decidir. Voltei para a sala, ajustei a manta sobre minha filha. Ela respirava com dificuldade, como se cada inspiração fosse puxada por ganchos. Sentei ao lado dela, toquei seu rosto com a ponta dos dedos e senti o calor fraco que restava ali. Minha menina, tão cheia de vida, tão cheia de futuro, e tão brutalmente arrancada do lugar que era dela. Me levantei e fui até o escritório dele. A porta estava destrancada. Quando entrei, senti como se estivesse pisando na escuridão de um segredo. O quarto era organizado demais, limpo demais, controlado demais, como ele. Em cima da escrivaninha havia uma pasta preta, e ali, sobre a pasta, uma chave prateada. Minha respiração travou. Era a chave do cadeado do porão. Eu a peguei com duas pontas dos dedos, como se queimasse minha pele. Ele guardava a chave aqui, no escritório, trancada, longe de mim. Abri a pasta. Dentro havia documentos espalhados, contas, recibos, fotos impressas de uma mulher jovem demais, fotos dele com ela dentro do carro, registros de mensagens, documentos estranhos, até mesmo papéis que continham o nome de Camila, papéis que eu nunca tinha visto. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o sangue correr nos ouvidos. Peguei uma fotografia. Era ele, segurando um copo de vinho, sentado no nosso sofá, sorrindo. E ao lado dele, rindo, com a mão na coxa dele, estava Carolina. Dentro da minha própria casa, no meu sofá, no lugar onde eu sentava para bordar, no lugar onde Camila estudava quando era pequena. Um calor amargo subiu pelo meu peito. Meu estômago virou. Minha cabeça ficou leve. Peguei outra foto. Eles no meu quarto. Na minha cama. Na minha cama. Senti o corpo inteiro pulsar. Uma mistura de nojo e indignação tão profunda que meu instinto foi segurar o encosto da cadeira para não cair. Ele não só tinha outra mulher. Ele não só a trouxe para minha casa. Ele não só me traiu. Ele não só prendeu minha filha. Ele tinha apagado a minha existência de dentro da própria casa. Eu respirei fundo, muito fundo. Segurei a beira da mesa até meus dedos ficarem brancos. Ele havia me substituído, e havia substituído minha filha também. E pior,
Ele queria que nós desaparecêssemos, que nos tornássemos invisíveis para que ele pudesse viver uma vida nova. A raiva veio como uma onda, não uma onda comum, uma onda quente, densa, carregada de décadas de silêncios engolidos. A torneira do banheiro parou. O chuveiro desligou. Meu corpo congelou, mas não de medo, de preparo. Eu saí do escritório, fechei a porta silenciosamente e voltei para a sala. Minha filha ainda dormia. Meu pai também. Era como se minha casa inteira tivesse sido colocada em pausa. Enquanto o monstro acordava, a porta do quarto se abriu. Ele saiu vestido, com o cabelo úmido, tirando o excesso de água da nuca com uma toalha. Me viu. Seus olhos encontraram os meus, e ali, naquele instante, ele soube. Eu não era mais a mesma mulher da noite anterior. Meu rosto não era o mesmo. Minha postura não era a mesma. Meu silêncio não era o mesmo. Ele sentiu. Helena? Perguntou, estranhando a expressão no meu rosto. Eu dei um passo para frente. A luz da manhã entrou pela janela, atravessou a sala e me iluminou completamente. Eu parecia outra. Eu era outra. E ele percebeu isso tarde demais. Preciso falar com você, disse ele, franzindo o senho. Eu sorri. Um sorriso lento, profundo, cheio de tudo que eu não disse durante anos. Eu também preciso falar com você. Ele engoliu em seco. Não sei se foi medo, não sei se foi culpa, não sei se foi reconhecimento. Mas naquele instante, o homem que sempre acreditou que tinha poder sobre mim, sentiu pela primeira vez na vida que ele não controlava mais nada. E eu não tinha pressa. A justiça estava começando agora. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito e nos permite continuar trazendo histórias como esta. A sala estava mergulhada naquele silêncio espesso que só acontece antes de uma explosão. Um silêncio que não é ausência de som, é presença de verdade. É o tipo de silêncio em que até as paredes parecem segurar a respiração, esperando o que vai acontecer a seguir. Meu marido deu mais um passo em minha direção, tentando manter o ar de superioridade que sempre carregou dentro desta casa. O mesmo ar de homem que acredita que sabe tudo, que manda em tudo, que decide tudo, mas algo no meu olhar must ter dito a ele que hoje não. O que foi? Perguntou ele, ajeitando a camisa como se estivesse nervoso, mas tentando disfarçar. Eu não respondi de imediato. Caminhei até a mesa da sala, puxei uma cadeira e me sentei com a serenidade de quem já viu o pior, com a serenidade de quem já entrou no inferno e voltou. Ele continuou parado, sem se aproximar, como se instintivamente soubesse que algum limite invisível havia sido rompido. E isso era verdade. Você voltou diferente, disse ele, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Eu voltei lúcida, respondi. A palavra acertou o ar como uma flecha. Ele piscou. Abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão e o calei. Senta, ordenei, com a calma que eu nunca tinha usado com ele. Ele abriu um sorriso irônico. Helena, que drama é esse logo cedo? Eu tenho compromisso daqui a pouco. Eu inclinei a cabeça. Compromisso. Com ela, Carolina, a mulher com quem ele dividia minha cama, minha casa, minha sala, minha vida, enquanto minha filha apodrecia no escuro de um porão. Senta, repeti. E dessa vez não foi um pedido. Foi uma sentença. Por um instante minúsculo, eu vi algo dentro dos olhos dele mudar. Não era medo, ainda não, mas era alerta. Ele puxou a cadeira, devagar, e se sentou diante de mim. A mesa entre nós parecia um campo de batalha. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, fingindo preocupação. O ator perfeito. Eu apoiei as mãos sobre a mesa e inclinei meu corpo para a frente. Aconteceu sim, e você sabe exatamente o que. Ele franziu o senho. Não sei do que você está falando. Ah! Se soubesse o efeito que essa frase teve em mim, a mentira descarada, o deboche, a convicção de que eu era burra demais para perceber qualquer coisa. Meu coração bateu forte, mas minha voz saiu firme. Achei nossa filha no porão ontem à noite. Ele congelou. Foi apenas um segundo, mas eu vi. Eu vi cada músculo do rosto dele travar. Vi as pupilas dilatarem. Vi o leve tremor no canto da boca. Camila, o porão, as amarras, a fome, a escuridão. Ele sabia.
Ele sabia de tudo. E naquele instante, todo o controle dele escorreu pelos dedos. Tentei segurar a mesa para não perder o equilíbrio, mas minha força não era física, era algo mais profundo. Algo que não vinha do corpo, vinha de dentro da alma de uma mãe. "O que você fez com minha filha?" perguntei, sem elevar a voz. Ele abriu a boca, fechou de novo, engoliu seco. Finalmente respondeu: "Helena, você está interpretando as coisas do jeito errado." Esse foi o momento em que percebi que eu não estava diante de um marido, não diante de um companheiro. Estava diante de um estranho, um homem que tinha coragem de montar um teatro inteiro para esconder a verdade que ele mesmo ajudou a construir. "Então me explica", desafiei. "Explica por que encontrei sua chave do cadeado no escritório. Explica por que Camila não comeu por dias. Explica por que ela está coberta de hematomas. Explica por que ela me disse que você e aquela mulher..." Ele bateu a mão na mesa. Um golpe seco. Fraco demais para me assustar, mas forte o suficiente para mostrar a verdadeira personalidade dele. "Você não sabe de nada", explodiu. Eu sorri. "Sei sim. Sei tudo." Finalmente. Ele ficou sem reação. Pela primeira vez, eu era quem controlava a narrativa. Eu o observei. Cada gesto, cada microexpressão, cada tentativa de formular mentiras. E então, sem aviso, ele tentou inverter o jogo. "Camila sempre foi problemática", disse, inclinando-se para a frente. "Sempre te manipulou. Sempre foi dramática. Ela está fazendo isso de propósito, Helena, para te colocar contra mim." Minha mão fechou lentamente em um punho. "Ela estava amarrada", sussurrei. Ele não respondeu. "Ela estava presa. No escuro. Há dias. Você quer chamar isso de drama?" Ele respirou fundo, olhando para o chão por um instante. E aí, ele fez o que todo covarde faz quando é encurralado. Tentou culpar outra pessoa. "Foi Carolina", disse. "Foi ela. A ideia foi dela. Eu não queria..." Um calafrio gelado percorreu minha espinha. "Você estava lá", interrompi. "Camila disse que você estava lá. E você não fez nada." Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Sua respiração acelerou. "Helena, nós só queríamos que ela aprendesse. Ela não ajuda em nada. Só pesa. Só atrapalha nossa vida. Você vive se sacrificando por ela." Cansado. Meu mundo se partiu em duas metades. Tantas coisas dolorosas cabiam dentro daquela palavra, vida. A vida de quem? A vida dele? A vida com a amante? A vida sem responsabilidades? Ele apoiou os cotovelos na mesa, mirando meus olhos com frieza, e disse: "Era questão de tempo, Helena. Ela tem idade, mas vive aqui como se fosse uma criança. Ela ocupa espaço, ela atrapalha. A gente não podia continuar desse jeito. A gente, nós dois." Ele tinha me apagado do enredo, me arrancado da história, me substituído sem aviso. "E então vocês decidiram prender minha filha?" perguntei. "Não foi assim", murmurou ele. "Então como foi?" Ele ficou em silêncio. Não tinha resposta, porque não existe resposta para a monstruosidade. Minha garganta ardia, minhas mãos tremiam, mas havia uma calma dentro de mim. Uma calma que nasce na alma quando a dor vira certeza. A certeza de que eu nunca mais chamaria aquele homem de marido. Nesse exato momento, ouvi um gemido suave vindo da sala. Camila estava acordando. Levantei da mesa imediatamente, mas antes de ir até minha filha, virei-me para ele e disse: "Depois de hoje, você nunca mais encosta um dedo nela." Ele levantou a mão, como quem tenta controlar a situação. "Helena, você não pode me expulsar da minha própria casa." Eu ri. Um riso lento, amargo, libertador. "Sua casa?" repeti. "Eu que comprei este lugar", ele disse. "Com meu dinheiro", respondi. "Cada tijolo, cada reforma, cada móvel, tudo que está aqui tem meu suor. E você nunca mais vai pisar nessa porta sem minha permissão." Ele abriu a boca para gritar, mas eu já estava andando até minha filha. Minha prioridade tinha mudado. Minutos antes, eu era uma esposa em dúvida. Agora, eu era uma mãe em guerra. E ele ainda nem tinha entendido que já tinha perdido. Camila abriu os olhos devagar, como quem regressa de um sonho ruim demais para ser esquecido. O rosto dela estava pálido e os cabelos grudavam na testa, úmidos do suor da noite inteira. Quando me viu, tentou sorrir, mas seu sorriso se quebrou no meio do caminho. Eu sentei ao lado dela e segurei sua mão. "Estou aqui, filha."
Mamãe, ele está aí? Está, respondi, mas não por muito tempo. Ela respirou fundo, como quem tenta enxergar força onde só restam restos de coragem. Meu marido estava no corredor, observando de longe. Ele olhava para Camila com um incômodo frio, um incômodo que não era de culpa, era de quem vê o problema acordar. Eu me levantei e caminhei até o meio da sala, ficando entre os dois. Era um gesto simbólico, sim, mas também era um aviso. Se alguém quisesse chegar à minha filha, teria que passar por mim. Ele cruzou os braços, impaciente. Helena, podemos conversar sozinhos? Eu neguei com a cabeça. Não há mais nada que precise ser dito a portas fechadas. Você não entende. Eu entendo mais do que você imagina. Camila me puxou levemente pelo braço, com a voz falhando. Mãe, não deixa ele, não deixa. Eu a acariciei com cuidado. Ele não vai tocar em você nunca mais. Meu marido riu, um riso curto, seco, desrespeitoso. Helena, você está exagerando. Foi um mal-entendido. Carolina só... Eu o interrompi antes que tivesse tempo de completar aquela frase suja. Ela só o convenceu a trancar minha filha no porão? A prendê-la como um animal? A deixá-la dias sem comer? Foi isso? Ele empalideceu. Pela primeira vez, a vergonha bateu devagar em seus olhos. Não vergonha pelo que fez, mas vergonha de ser confrontado. Então ele fez algo que eu esperava, e ainda assim me deu náuseas. Apontou para Camila como se ela fosse responsável pelo próprio sofrimento. Ela sempre complicou tudo. Sempre criou problemas, você sabe. Você sempre passou a mão na cabeça dela. Talvez agora ela aprenda. Meu corpo ficou rígido, minha respiração pesada. O ar ao redor de mim ficou quente, denso. Eu me aproximei dele devagar, passo por passo, até ficar tão perto que ele pôde ver nos meus olhos que algo dentro de mim havia morrido, e algo muito mais forte havia nascido. Se você repetir isso, se você ousar colocar a culpa nela de novo, eu juro, a minha voz será a última coisa que você vai querer ouvir nesta casa. Ele deu um meio passo para trás, pequeno, discreto, mas suficiente para eu perceber. Pela primeira vez, ele teve medo. Ele tentou recuperar o controle. Helena, eu não posso ficar aqui sendo tratado como criminoso. Você é. Não faça drama. Prender uma menina indefesa no porão dias inteiros. É drama? Você não sabe tudo, ele insistiu. Eu sei o suficiente. Ele cerrou a mandíbula. E você vai acreditar em tudo que ela diz? Acha mesmo que ela... Eu o cortei de novo. Agora, com uma frieza que eu mesma desconhecia. Eu acredito na minha filha. E você não é mais digno de ser ouvido. O silêncio entre nós pareceu partir a sala no meio. Meu marido respirou fundo, passou as mãos pelo rosto e começou a andar de um lado a outro, inquieto. Olha, Helena, eu não ia te contar assim, mas já que você decidiu fazer desse jeito, eu e Carolina vamos morar juntos. Eu fiquei imóvel. Foi como levar um golpe no peito, não pelo amor, esse já havia morrido, mas pela audácia, pela crueldade, pela sujeira. E você acha, respondi lentamente, que eu vou te entregar a casa, a vida, os anos, o teto que construí, como se eu fosse uma porta velha que você pode simplesmente jogar fora quando não precisar mais? Ele abriu os braços. Vai ser melhor para todo mundo. Você cuida do seu pai. Camila, pode dar um jeito na vida dela e eu recomeço. Todos ganham. Todos ganham. A frase mais egoísta que já ouvi da boca dele. Camila chorava silenciosamente atrás de mim. Meu pai dormia sem saber de nada. E ele dizia que todos ganhavam. Meu sangue ferveu. Você acha que vida é isso? Você acha que família é isso? Você acha que casa é isso? Ele deu de ombros com uma tranquilidade que me deu nojo. A vida muda, Helena. Melhor você aceitar. Eu respirei fundo. Fundo como quem mergulha antes de subir à superfície com força. A vida muda, sim, eu disse. E a minha mudou ontem à noite, quando arrombei o cadeado do porão. Você devia ter medo disso. Ele me encarou, tentando avaliar o que eu queria dizer. E então, finalmente, ele percebeu. Eu não era mais a Helena que ele controlava. Eu não era mais a Helena que acreditava em promessas. Eu não era mais a Helena que abaixava a cabeça para não criar confusão. Eu era outra. Eu era a mãe. Eu era a protetora. Eu era a mulher que ele destruiu. E uma mulher destruída, quando levanta diferente.
Eu quero você fora desta casa, declarei, olhando diretamente nos olhos dele. Ele deu risada. Ah, Helena, não seja ridícula. Eu não vou sair da minha própria casa. Eu caminhei até o corredor, peguei a pasta que havia encontrado no escritório e joguei sobre a mesa. Documentos falsos, rascunhos de transferência, mensagens impressas, fotos dele com Carolina na minha cama, registro de conversas sobre se livrar de Camila, agenda de encontros, recibos de presentes que ele comprou para ela com o meu dinheiro. Ele folheou tudo com os olhos arregalados. Onde você arranjou isso? No seu escritório, respondi. Na sua pasta, na sua gaveta, debaixo do seu nariz. Ele empalideceu como um fantasma. Isso não significa nada. Significa tudo. Ele balançou a cabeça, engolindo uma mentira atrás da outra. Você invadiu minha privacidade. Eu sorri. E você invadiu o corpo, a mente e a vida da minha filha. O silêncio caiu como uma sentença. Ele estava derrotado, mas ainda não tinha aceitado. Camila chamou por mim com voz fraca. Mãe, eu fui até ela. Segurei sua mão, beijei sua testa. Olhei de novo para o homem que um dia eu chamei de marido e disse, com a calma de quem diz a verdade mais redonda do mundo: você acabou. Hoje você sai desta casa e amanhã você vai aprender a lição que merece. Ele ficou imóvel, sem resposta, sem argumento, sem coragem de enfrentar o que estava por vir, porque ali, naquele instante, ele finalmente entendeu. Eu não era mais a mulher dele. Eu era o pior tipo de inimiga, a mulher que ele subestimou por toda a vida. Depois que meu marido saiu, o silêncio da casa mudou de cor. Não era mais um silêncio pesado, medroso, sufocado. Era um silêncio de alívio, de recomeço. Mas também era o silêncio de um campo de batalha depois que o inimigo recua. O tipo de silêncio que avisa que ainda há destroços, ainda há ferimentos, ainda há coisas que precisam ser iluminadas. Camila tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Eu a segurei, como se segurasse algo frágil demais para o mundo. Ela tinha perdido peso, cor, brilho, mas não tinha perdido o que importava, a esperança de que eu ficaria ao lado dela. Mãe, você acha que ele vai voltar? Perguntou com medo, olhando para a porta fechada. Não hoje, respondi. Não desse jeito. Ele não vai arriscar encarar o que fez. Ela respirou fundo e apoiou a cabeça no meu ombro. Senti seu corpo trêmulo, tentando se recompor. Eu tenho medo, confessou. Tenho medo de acordar e ele estar aqui. Tenho medo de dormir e ele me levar de novo. Mãe, por que ele fez aquilo? O tipo de pergunta que destrói. Porque uma mãe nunca espera que o monstro venha de dentro da própria casa. Passei minha mão pelo cabelo dela, devagar. Porque ele não é o homem que um dia fingiu ser. E porque tem gente que só se sente forte quando machuca alguém mais fraco. Mas você não está mais sozinha. Ele nunca mais vai encostar em você. Nunca mais. Ela chorou devagar, silenciosamente. E eu deixei que ela chorasse. Às vezes, o choro é o primeiro passo da cura. Quando ela finalmente adormeceu de novo, fui até o quarto arrumar meu pai, que ainda dormia profundamente. Dei-lhe um cobertor, ajeitei sua cabeça no travesseiro e fechei a porta com cuidado. Então caminhei até o escritório, o lugar onde ele escondeu todos os segredos. Abri as gavetas uma a uma, e foi ali que encontrei o que faltava. Um caderno de anotações, preto, fechado com elástico. Eu o abri. A primeira página tinha algo rabiscado, como se ele estivesse planejando uma vida que não incluía nem a mim, nem Camila. Carolina, metas de vida. Vender a casa. Quitar o carro com o dinheiro da venda. Procurar outro imóvel menor. Ver o que fazer com Helena e Camila. Ver o que fazer conosco. Eu fiquei parada, olhando aquelas palavras escritas com a caligrafia dele, como se estivesse observando um assassino confessando. Ele planejava se livrar da gente. De mim, da minha filha, de forma fria, calculada, sem hesitar, como se fôssemos lixo acumulado nos cantos da casa que ele queria reformar para a amante. Senti meu corpo estremecer, mas não com medo, com indignação, com poder. Fechei o caderno com força. Aquele objeto agora era prova. Prova do que ele realmente era. Prova do que ele pretendia fazer. Peguei tudo. A chave do cadeado, as fotos, as mensagens impressas, os planos escritos, os recibos de presentes comprados com o meu dinheiro. Coloquei tudo dentro de uma caixa. Uma caixa que eu fecharia com fita larga.
Uma caixa que não seria aberta por ele. Mas por quem deveria vê-la? Porque eu sabia exatamente para onde eu iria com aquilo. E não era para a casa de nenhuma amiga. Não era para a casa de um parente. E certamente não era para o escritório de um padre. Não. Era para algo muito maior. Mas ainda faltava uma peça no tabuleiro. Uma peça venenosa. A outra responsável pelo que fizeram com minha filha, Carolina, a amante. Eu sentia o nome dela como gosto metálico na boca. Como ousou entrar na minha casa? Como ousou mandar em uma menina que não era filha dela? Como ousou rir, beber vinho, sujar minha cama? Enquanto minha filha sofria no escuro, passei a mão pela bancada. Senti o frio da madeira. Era o frio perfeito para o tipo de decisão que eu estava prestes a tomar. Peguei meu celular. Acessei o número que ele pensava que eu nunca encontraria. O número dela. O nome apareceu na tela. Carol. Eu apertei. Esperei. O telefone chamou. 1, 2, 3 vezes. Até que ela atendeu com a voz suave e doce. A mesma voz com que uma cobra sussurra antes de dar o bote. Alô? Por um instante, deixei o silêncio entrar. Deixei ela sentir o peso de não saber quem estava do outro lado. Quem é? Insistiu. Então respondi. A mulher da casa em que você entrou. O silêncio dela valeu ouro. Foi como ouvir o medo tomar forma. Quem está falando? Helena Duarte. A respiração dela prendeu claramente. No peito. Eu ouvi. Eu acho que você tem o número errado. Não tenho número errado nenhum, respondi. Tenho as fotos certas, os documentos certos, os planos de vocês. Tenho a prova de tudo. Ela engasgou com a própria saliva. Você não sabe de nada. Sei mais do que você imagina. E amanhã, você vai aprender também. Desliguei antes que ela tentasse responder. O silêncio voltou a preencher a sala. Mas dessa vez não era o silêncio da dor. Era o silêncio da decisão. Eu sabia o que precisava fazer. E sabia que ninguém mais faria por mim. Era o momento de proteger minha família. Era o momento de mostrar o que uma mãe é capaz de fazer. Era o momento de enfrentar tudo o que havia sido escondido. E eu estava pronta. Pronta como nunca estive em toda a minha vida. Amanhã não seria apenas o dia da vingança. Seria o dia da verdade. A noite caiu devagar, tomando conta da casa como um manto pesado. As sombras se acomodaram nos cantos, nos móveis, nos rostos cansados que estavam ali dentro. Camila dormia no sofá, exausta. Meu pai descansava no quarto, alheio a tudo o que acontecia. E eu caminhava de um lado para o outro como uma sentinela. Havia coisas que uma mãe nunca deveria ver. E havia outras que uma mãe nunca deveria perdoar. Passei horas recolhendo cada prova, cada documento, cada rastro deixado pelo homem com quem dividi tantos anos. Era como costurar uma ferida, ponto por ponto. Eu juntava tudo com cuidado, sentindo o peso de cada papel, de cada fotografia, de cada palavra escrita sem arrependimento. Ele planejou, ele calculou, ele escolheu. E agora eu escolhia também. Escolhia não ser cúmplice, escolhia não ser cega, escolhia não ser silenciosa. Por muito tempo, eu me perguntei quando exatamente ele havia se tornado um estranho dentro da própria casa. Hoje, olhando cada pedaço dessa história espalhada na mesa, percebi a verdade amarga. Ele sempre esteve se tornando. E eu, ocupada demais sustentando tudo, não vi. Caminhei até a janela. A rua estava escura, alguns postes piscavam, um cachorro latia ao longe. Era uma noite fria, mas eu não tremia, não sentia frio. Minha pele parecia aquecida por algo que eu só havia sentido 2 vezes na vida, quando minha filha nasceu e quando encontrei minha filha no porão. A maternidade desperta a coragem que nem o corpo compreende. Sentei-me à mesa, olhei para a caixa onde coloquei tudo. Fotos, mensagens, recibos, planos, a chave do cadeado, o caderno dele. Tanta coisa cabia dentro de uma caixa, mas cabia algo maior, a verdade. Peguei o caderno outra vez. Folheei lentamente. As páginas tinham planos detalhados, cálculos, pequenas anotações que revelavam muito mais do que intenções amorosas. Ele anotava gastos, planejava o que seria vendido, discutia datas com ela. Tinha até mesmo comentários sobre o futuro sem drama, o futuro sem drama, o futuro sem Camila, o futuro sem nós. Por um instante, senti o ar faltar, como se alguém tivesse colocado a mão no meu peito e apertado meu coração de repente. Mas respirei fundo, muito fundo. Eu não ia desmoronar, não agora.
Não depois de ver minha filha quebrada daquele jeito. Meu celular tocou. Eu gelei. O número na tela era dele, meu marido. Por um instante, considerei não atender, mas algo dentro de mim, algo frio, calculado, consciente, disse que eu precisava ouvir o que ele diria. Atendi. Helena? A voz dele saiu baixa, quase como se estivesse pisando em cacos. Fala. Eu pensei. Eu pensei muito. Que bom. Finalmente, ele engoliu seco. A gente não precisa brigar desse jeito. Eu sei que você está nervosa. Eu também estou. Mas podemos resolver isso como adultos. Como adultos. Essa frase soou tão absurda que quase me fez rir. Você trancou minha filha. Respondi, cada palavra carregada de verdade. Isso não é coisa de adulto. É coisa de covarde. Houve silêncio. Ele respirou fundo. Eu já falei que não foi assim. Foi exatamente assim. Helena, você precisa ser racional. Racional. Sim, eu estava sendo mais racional do que nunca. Quero ouvir o que você realmente quer, disse eu, firme. Diz. Diz o que você esperava daquele porão. Diz o que queria que acontecesse com Camila. Diz o que você estava planejando para mim. Ele demorou. O bastante para eu ouvir o desespero se formando por trás da voz dele. Eu achei que seria melhor assim, disse finalmente. Carolina me convenceu. Ela disse que era o certo, que era o melhor para a nossa vida. Nossa vida. A vida que ele planejou sem mim. Você ainda está com ela? Perguntei, não por ciúmes, mas para confirmar o que eu já sabia. Houve uma pausa longa, longa demais para ser inocente. Não é sobre isso, Helena. É exatamente sobre isso. Eu precisava de alguém que me entendesse. Você sempre priorizou a Camila, sempre colocou ela acima de tudo. Aí estava, a raiz torcida da coisa, a inveja da própria filha, o ciúme perverso de alguém que nunca entendeu o amor de mãe. Eu coloquei minha filha onde ela sempre deveria estar, respondi gelada, no centro do meu coração. Ele respirou fundo, cansado, irritado. Helena, se você denunciar isso, você destrói tudo, destrói meu trabalho. Minha reputação, minha vida. Eu fechei os olhos. Você destruiu minha filha. Silêncio. Silêncio de culpa. Silêncio de verdade. Ele tentou mais uma vez. Vamos conversar pessoalmente amanhã. Só nós dois. Eu posso te explicar melhor. Essa era a armadilha. Eu conhecia. Eu já tinha visto isso em filmes, novelas, histórias de outras mulheres. Homens perigosos chamam para conversar quando querem manipular. Querem virar o jogo. Querem inverter a culpa. Querem desmontar a força emocional da mulher que finalmente acordou. Eu respirei fundo. Amanhã, eu vou falar com você sim, respondi. Mas não do jeito que você está esperando. Como assim? Amanhã você aprende a lição que devia ter aprendido quando jurou proteger sua família. Ele ficou em silêncio. Eu desliguei. Eu estava calma. Calma demais. A calma que precede o granizo. A calma que antecede a avalanche. Voltei para a sala. Camila continuava dormindo, com o rosto mais tranquilo. Sentei ao lado dela. Segurei sua mão e senti algo apertar dentro do meu peito. Isso acaba amanhã, filha. E enquanto eu dizia isso, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Amanhã eu não seria apenas mãe. Não apenas mulher traída. Não apenas esposa abandonada. Amanhã eu seria justiça. E ele aprenderia isso da pior forma. Não consegui dormir naquela noite. Nem por um segundo. Caminhei pela casa inteira, repetindo mentalmente cada detalhe, cada prova, cada minuto dos últimos dias. O relógio avançava pelas horas silenciosas da madrugada e a cada tique, um pedaço da mulher antiga morria dentro de mim. Havia algo poderoso naquela insônia. Eu não estava inquieta. Eu estava preparada. Parecia que uma voz antiga, ancestral, me dizia que havia chegado a hora de desfazer todos os nós que me amarraram por anos. A casa estava tomada por uma energia estranha, quase elétrica, como se o próprio ar tivesse percebido que o destino estava prestes a mudar de direção. Por volta das 4 da manhã, Camila acordou assustada, respirando rápido, como se estivesse presa de novo no porão. Corri até ela e a segurei. Filha, calma, você está aqui em cima, está comigo. Ela tocou meu rosto com a mão trêmula. Eu sonhei que ele me puxava de novo, que eu chamava você e você não ouvia. Beijei a testa dela. Eu ouço tudo, sempre ouvi. Só que agora eu também vou responder. Os olhos dela encheram de lágrimas. Ele vai pagar?
Vai, respondi com firmeza. Mas não de qualquer jeito. Ele vai pagar da maneira certa, do jeito que homem assim teme, da única forma que a verdade entende. Ela segurou minha mão com força. Eu confio em você, mãe. Eu sei que confia. E é isso que me dá força. Quando Camila voltou a dormir, fui até a cozinha. Liguei a luz e vi meu reflexo na porta do micro-ondas. Eu não parecia cansada. Eu não parecia doente. Eu não parecia abatida. Eu parecia decidida. Era a primeira vez, em muitos anos, que eu enxergava uma mulher inteira olhando de volta para mim. Uma mulher que já não abaixa a cabeça, que não implora amor, que não pede migalhas, que não aceita menos do que merece. Eu sentei à mesa e espalhei tudo ali. As fotos, o caderno, as mensagens impressas, o registro das chamadas, a chave que libertou minha filha. Tudo, cada vestígio da maldade dele estava ali, brilhando sob a luz fria da madrugada. Peguei a caixa grande onde eu havia colocado tudo e comecei a organizar com cuidado. Sim, cuidado, porque justiça não nasce no caos. Justiça nasce no rigor. Era preciso que tudo estivesse claro, visível, nítido. Preciso que ninguém pudesse negar. Preciso que a verdade falasse por si mesma. Enquanto arrumava, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Carolina. Precisamos conversar. Você está levando isso longe demais. Eu senti um calor subir do estômago até o peito. A audácia, a coragem suja, a falta de vergonha dessa mulher. Tirei um print. Coloquei dentro da pasta também. Mais uma prova. A existência dela dentro da minha vida agora seria documento. Assinatura. Recibo do que aconteceu com Camila. E então, como se o destino quisesse testar minha paciência, outra mensagem. Do meu marido. Você está deixando sua emoção te cegar. Vamos resolver isso entre nós, sem envolver ninguém. Sem envolver ninguém. Ele não queria justiça, não queria testemunhas, não queria consequências. Eu respirei fundo e respondi apenas: amanhã. Mais nada. Ele não precisava saber o que viria. A ignorância era parte do peso que ele sentiria. Quando o sol começou a nascer, a casa finalmente respirou diferente. A luz entrou pelas janelas, tocando o chão como se conversasse comigo. Hoje é o dia. Fui até o quarto ver meu pai. Ele dormia, tranquilo. Beijei sua testa e ajeitei a coberta. Fui até Camila. Ela abriu os olhos devagar quando me viu. Que horas são? Murmurou. O suficiente para começarmos, respondi. Ela tentou se levantar. Eu segurei. Não, você fica aqui. Hoje, eu cuido de tudo. Mãe, você tem certeza? Perguntou ela, com medo de que eu estivesse indo para um confronto perigoso. Eu sorri. Nunca tive tanta certeza na vida. Ela segurou minha mão. Não faz nada que te machuque, mãe. Essa frase me atravessou como um raio. Eu, abraçando minha filha frágil, ouvindo a menina que quase perdeu a vida por causa de duas pessoas que nunca a mereceram, dizer: não faz nada que te machuque. Que tipo de mundo cria uma filha tão boa? Eu segurei seu rosto. O que me machuca já aconteceu. Nada do que eu fizer hoje vai ser pior do que o que ele fez com você. Ela baixou a cabeça, chorou baixinho, e eu a abracei de novo. Eu vou voltar, prometi. Mas quando eu voltar, tudo vai estar diferente. Ela assentiu com os olhos vermelhos. Mãe, você é mais forte do que pensa. Eu sorri. Eu aprendi com você. Antes de sair de casa, fiz algo que não fazia há muitos anos. Fiquei diante do espelho da sala. Ajeitei meu cabelo. Peguei meu casaco bom, aquele que guardei para dias importantes, e coloquei meus brincos de ouro pequeno, presentes da minha mãe. O único luxo que sempre usei com carinho e respeito. Eu me olhei de cima a baixo. Eu não estava destruída. Eu estava pronta. A caixa de provas estava ao lado da porta. Peguei-a. Pesei-a nas mãos. Era leve demais para carregar tanta dor. Então, abri a porta. O vento da manhã entrou. Frio, limpo, novo. E quando coloquei o pé para fora, eu sabia exatamente para onde estava indo. E aquele homem, o mesmo que achou que poderia enterrar a dignidade da minha filha, descobriria hoje que uma mãe é a única força que ele não consegue controlar. O sol ainda estava baixo quando fechei a porta atrás de mim. A caixa de provas pesava nos meus braços, mas não tanto quanto o que eu carregava no peito. Minha rua estava silenciosa, quase vazia, com apenas alguns carros passando devagar, como se o mundo estivesse acordando aos poucos.
Mas eu já estava acordada há muito tempo, desperta de uma vida inteira de enganos. Caminhei até o portão e respirei fundo. A decisão que eu tomava naquele momento não tinha volta. Era a linha que dividia a mulher que suportou tudo, da mulher que finalmente aprendeu a reagir. A cada passo, eu lembrava do rosto de Camila no porão, do cheiro de mofo grudado na pele dela, da voz fraca dizendo que eu não voltaria, da mentira que ele plantou dentro da cabeça da minha filha, da dor que ele fingiu não ver. E então, cada passo ficou mais firme, mais seguro, mais poderoso. Eu não ia parar. Peguei o ônibus na esquina. As pessoas subiam e desciam, carregando suas pequenas tragédias em bolsas e mochilas. Eu me sentei perto da janela com a caixa no colo. Uma senhora me olhou com curiosidade, como se percebesse no meu semblante que eu carregava mais do que papéis. Carregava uma guerra. O trajeto até o centro foi longo. Tive tempo de sobra para pensar. Pensei na mulher que eu fui, na esposa dedicada, na mãe exausta, na filha que cuidava do pai doente, na dona de casa que guardava contas em envelopes e mantinha a geladeira cheia, na mulher que acreditou no amor por teimosia. E pensei com uma amargura tranquila, eu nunca deveria ter permitido que ele me diminuísse. Aquela reflexão me incendiou por dentro. Mas o fogo não era destruidor, era esclarecedor. Quando o ônibus parou, desci devagar, ajustando a caixa nos braços. Segui pela calçada até o prédio alto, imponente, com portas de vidro, o lugar que mudaria tudo. O Fórum, a casa onde a verdade ganha nome, onde a dor ganha registro, onde a justiça não depende de quem grita mais alto, mas de quem prova o que viveu. Entrei. O segurança me cumprimentou com gentileza, talvez percebendo minha expressão. Eu sorri de volta, cansada. Senhora, precisa de alguma orientação? Perguntou ele. Preciso falar com um advogado público e registrar uma denúncia. Ele apontou o caminho. Eu caminhei por aquele corredor como se estivesse entrando em outro mundo. A sala de espera estava quase vazia. Uma funcionária jovem me chamou e eu me sentei diante dela. Meus dedos tremiam um pouco, não de medo, mas da gravidade do momento. Em que posso ajudar a senhora? Eu respirei fundo. Quero denunciar meu marido, respondi. E tenho provas. Ela ficou séria, me pediu para explicar. Eu coloquei a caixa sobre a mesa, abri e deixei que o ar da sala se enchesse com tudo o que ele tentou esconder. A mulher olhava as fotos com choque crescente, o caderno, as mensagens, a chave do cadeado, a imagem da cama da minha casa ocupada por outra, as anotações frias sobre se livrar de Camila. Quando terminei, ela soltou devagar. Isso é muito grave. Eu sei, respondi. Grave o suficiente para ter acabado com a minha filha. Ela me olhou nos olhos com sinceridade. A senhora é muito forte. Eu senti meus olhos arderem pela primeira vez naquele dia, mas eu não chorei, ainda não. Não fui forte o suficiente, sussurrei. Mas hoje eu vim ser. A funcionária chamou uma advogada pública, uma mulher séria, de uns 50 anos, expressão firme. Era do tipo que você sente que sabe lutar. Ela se apresentou. Sou a doutora Samara, pode me contar tudo desde o início. E eu contei. Cada pedaço, cada noite, cada silêncio, cada dor. Contei do porão, contei da amante, contei do plano dele, contei da frase que Camila disse quando encontrei ela caída no chão frio. Eles disseram que eu estava atrapalhando. A advogada anotava em silêncio, mas seus olhos diziam tudo. Indignação, raiva, proteção. Quando terminei, ela respirou fundo. Helena, disse com uma firmeza que eu nunca vou esquecer. O que ele fez não é só errado, é crime, e nós vamos agir. A senhora não está sozinha, não mais. Uma onda quente percorreu meu corpo. Pela primeira vez desde aquela noite no porão, eu senti que alguém estava me enxergando. O que vai acontecer agora? Perguntei. Ela abriu a caixa e começou a separar os papéis. Vamos registrar oficialmente a denúncia. Depois, olhou diretamente nos meus olhos. Vamos pedir medida protetiva para você e Camila. Ele não vai chegar perto de nenhuma das duas. E isso pode levar à abertura de processo por cárcere privado, violência psicológica, negligência e outros crimes. Meu peito se abriu como quem respira depois de muito tempo debaixo d'água. Ele vai ser responsabilizado? Vai. Mesmo tendo outra mulher envolvida? Ainda mais. Ela também responde criminalmente. Eu fechei os olhos.
Carolina, a amante, a mulher que ajudou a destruir minha filha. Ela também seria alcançada pela verdade. Helena, acrescentou a advogada, a senhora não precisa ter medo. A partir de agora, tudo entra na lei. E a lei está do seu lado. Eu segurei minhas próprias mãos para parar de tremer. Obrigada, doutora. Não me agradeça, sorriu ela. Agradeça a si mesma por ter tido coragem de vir até aqui. E naquele instante, ali, naquela sala simples, eu percebi. Eu finalmente tinha recuperado minha vida. Não a vida com ele, não a vida de antes, mas a vida que eu sempre deveria ter tido. A vida de uma mulher que sabe o próprio valor. A advogada recolheu tudo, organizou os papéis, me entregou um protocolo e disse: agora, Helena, agora vamos atrás dele. E foi naquele momento, naquele exato momento, que eu entendi. O dia da verdade tinha começado. E ele, o homem que me achou fraca, o homem que achou que minha idade me tornava cega, o homem que trancou minha filha no escuro, não imaginava o que estava por vir. Eu estava pronta. E a justiça também. Saí do fórum com o protocolo nas mãos. O vento da manhã bateu no meu rosto como um sinal de renascimento. Eu não era mais a mulher que entrou ali carregando uma caixa cheia de dor. Eu era a mulher que saía com um documento que dizia: você não está sozinha. A lei está do seu lado. Sua voz foi ouvida. O caminho de volta para casa parecia outro. As ruas tinham mais cor. As árvores pareciam respirar comigo. Eu sentia meu corpo leve, mas minha alma estava pesada de propósito. Quando cheguei, Camila estava sentada no sofá, enrolada na manta. Seus olhos procuraram os meus assim que entrei. E então? Ela perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Eu sentei ao lado dela, peguei sua mão e respondi: agora ele não chega mais perto de nós. Ela começou a chorar. Mas aquele choro era diferente. Era um choro de alívio, de libertação, de alguém que finalmente acreditava que podia recomeçar. Eu a abracei com toda a força que tinha. Você está segura, filha. Pela primeira vez em muito tempo, você está segura. Camila encostou a cabeça no meu peito. Eu a balancei suavemente, como fazia quando ela era criança. O tempo parecia ter parado. Foi então que o telefone tocou. Olhei o visor e meu estômago se revirou. Era ele, meu marido, o homem que tentou destruir a nossa família, o homem que trancou minha filha no porão, o homem que achou que podia me enganar para sempre. Atendi. Helena, a voz dele estava estranha, trêmula. Acabei de receber uma intimação. O que você fez? Eu respirei fundo. Meu coração batia forte, mas minha voz saiu firme como pedra. Eu fiz o que você nunca esperou. Contei a verdade. Você enlouqueceu! Ele gritou. Vai me arruinar! Isso é exagero! Isso é coisa da Camila, coisa da sua cabeça. A Carolina não tem nada a ver com isso. Eu fechei os olhos. Você trancou minha filha. Você está distorcendo tudo. Não estou distorcendo nada. Está tudo documentado. Toda prova, toda palavra, toda foto, toda mensagem sua com ela. Do outro lado, silêncio. O silêncio da culpa. O silêncio do medo. Então ele tentou a última cartada dos homens que se acham donos do destino das mulheres. Helena, você vai destruir a minha vida. Eu respirei fundo. Não fui eu que destruí sua vida. Foi você. Eu só estou devolvendo para cada um o que cada um merece. E antes que ele respondesse, finalizei. E você merece aprender a lição que nunca aprendeu em casa. Não se mexe com uma mãe. E desliguei. O resto do dia passou como um borrão. Polícia veio. A advogada ligou para confirmar a medida protetiva. A denúncia foi registrada. O nome dele estava em todos os papéis que importavam. E pela primeira vez, ele não tinha como correr. Nem para casa, nem para amante, nem para desculpas baratas. À tarde, recebi uma mensagem. A polícia tinha ido até ele. Camila, ao ouvir isso, respirou fundo e murmurou: ele não vai mais machucar ninguém. Eu coloquei minha mão sobre a dela. Não, nunca mais. Quando o sol começou a se pôr, fui até o quintal. O ar estava frio. O céu, laranja e rosa, iluminava a casa que eu lutei tanto para proteger. Meu pai dormia no quarto. Camila, pela primeira vez em muitos dias, estava tomando um banho quente, cantando baixinho. E eu fiquei ali, parada, ouvindo o som suave da água correndo,
sentindo a casa inteira respirar aliviada. Foi nesse momento que percebi: a maior guerra que eu travava não era contra ele. Era contra o silêncio, contra o medo, contra a sensação de que, por ser mulher, por ser mais velha, por ser mãe, eu deveria aceitar o que me davam. Mas ali, naquele quintal, eu fiz as pazes comigo mesma. Minha vida estava recomeçando. Quando Camila saiu do banho, com os cabelos úmidos e o rosto mais sereno, ela se sentou ao meu lado no sofá. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. Ela respirou fundo, olhando para a janela. Se você tivesse chegado só amanhã, você acha que eu... Shhh. Coloquei o dedo sobre seus lábios. Não pensa nisso. Eu cheguei e você está aqui comigo. É isso que importa. Ela me abraçou. Um abraço longo, cheio de gratidão. Eu senti sua respiração no meu pescoço. Você me salvou, mãe. Eu sorri tristemente. Não, filha. Quem te salvou foi você mesma. Quando decidiu resistir, quando decidiu esperar, quando não desistiu de mim. Ela chorou devagar, mas dessa vez era um choro bonito. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, minha menina. Ficamos ali por longos minutos, em silêncio, em paz. E então, lentamente, a casa começou a parecer um lar de novo. Mais tarde, enquanto arrumava a cama, encontrei algo que me fez parar. Era a foto de Camila pequena, com uns 6 anos, segurando um sorvete e sorrindo com a boca cheia. Eu passei o dedo sobre a imagem e uma lágrima, a única daquele dia, caiu sobre a borda da foto. Sussurrei. Obrigada por não desistir, filha. Eu prometo, nunca mais deixarei ninguém te apagar. Respirei fundo. Guardei a foto na gaveta. Fechei a luz. E entendi algo que jamais esquecerei. A dor não me destruiu. Ela me moldou. A injustiça não me calou. Ela me despertou. E aquele homem, aquele que achou que podia me quebrar, que podia me substituir, que podia aprisionar minha filha, aprendeu da forma mais dura o que deveria ter sabido desde o começo. Quando uma mãe levanta, ninguém consegue segurar.